Olá, eu sou o Flávio Zelada, eu sou preceptor aqui do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, no ano de 2013. Vou falar para vocês um pouquinho da fratura de cabeça de rádio e do olecranon. As fraturas da cabeça do rádio, vamos falar da epidemiologia, do mecanismo de trauma, do quadro clínico do exame físico, os exames de imagem, a classificação, a anatomia cirúrgica, o tratamento conservador, o tratamento cirúrgico e as complicações. A epidemiologia da fratura, geralmente em homens jovens e mulheres idosas, é a fratura mais comum do cotovelo, a fratura de cabeça do rádio. Geralmente a gente tem que procurar lesões intraarticulares, flexo-extensão e pronossupinação, são um tipo de mecanismo de trauma. E também temos que ver, ele é um principal restritor da migração proximal do rádio. Tá? O mecanismo de trauma dessa fratura pode ter uma lesão axial pura do antebraço, tá? Associada à luxação rotacional posterolateral, ou com um deslocamento posterior, fratura de Monteggia, luxação posterior do olecranon. Tá? Então aqui temos a lesão axial. Tá? Aqui nós temos a lesão posterolateral, desvio. E aqui, no exame físico, nós temos que ver a dor, edema e geralmente a equimose, são variáveis. Temos que avaliar, é importante fazer a avaliação do bloqueio da pronossupinação. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que excluir que a pronossupinação esteja bloqueada por conta de dor, e uma dessas formas é fazer o bloqueio intraarticular e pedir para o paciente mobilizar. Se melhorar a dor, ele não vai ter bloqueio. Agora, se for por um fragmento ósseo, aí você vai conseguir descobrir, e isso é importante na hora de tomar uma decisão para o tratamento. Tá? Depois a gente vai ver adiante. Os nervos periféricos que passam nessa região, radial, ulnar, mediano, lesão são raras, tá? E avaliar outras lesões associadas, como da rádio ulnar distal, ligamento interósseo, que são as lesões de Essex Lopresti, tá? E da região medial também do cotovelo. Quando que a gente tem que suspeitar, principalmente de lesões associadas? Fraturas com muito desvio, fraturas luxações, fratura de toda a cabeça do rádio, fraturas cominutas. Tá? Então a gente faz busca ativa de lesões ligamentares do cotovelo, outras lesões como as lesões do ligamento interósseo. Então tem alguns padrões de lesões complexas que foram descritos já na literatura. Quando tem uma associação do ligamento colateral medial, uma fratura do capítulo associada, luxação do cotovelo, a tríade terrível do cotovelo, que é a lesão da cabeça do rádio, a fratura do coronoide, mais a luxação do cotovelo, fratura de Monteggia para posterior, ou as lesões de Essex Lopresti. Tá? Os exames de imagem nesse tipo de fratura são principalmente o raio-x AP e perfil do cotovelo, tá? As imagens oblíquas também para definir algum tipo de fratura que podem não ser visíveis na incidência de AP e perfil. E também temos a incidência de Greenspan, que ela é especialmente para visualizar a cabeça do rádio, em que nós temos o antebraço neutro, o ângulo de 45 graus cefálico. Tá? As tomografias do cotovelo, elas são não para diagnóstico, mas para buscar outras lesões associadas, quando tiver suspeita, conforme nós vimos anteriormente. Então, raio-x AP e perfil. Tá? Os princípios de tratamento da fratura são corrigir os desvios que sejam rotacionais, restabelecer a amplitude de movimento do cotovelo, o cotovelo ficar estável, evitar progressão para artrose pós-traumática e evitar as complicações. A classificação mais utilizada para fratura de cabeça do rádio é a classificação de Mason, modificada por Morley. A tipo 1 são as fraturas sem desvio. O tratamento é conservador, com imobilização apenas, com tipóia ou tala, conforme a dor, e a mobilização precoce, tá? Com amplitude de movimento ativa, assim que o paciente tolerar com a dor. As fraturas de tipo 2 são as fraturas simples, porém com desvio. E esse desvio que a gente classifica
são os desvios que têm mais de 30% ou maior que 2 milímetros interarticulares. Essa fratura, ela pode ser tratada conservador, tá? Quando que a gente indica o tratamento cirúrgico nesse tipo de fratura? Quando você tiver um bloqueio pronosupinação. Esse é o tratamento de indicação absoluta. O desvio maior que 2 milímetros e 30% são uma indicação relativa, tá? De acordo com a qualidade óssea, você vai usar outros dados para tomar a decisão. E você vai indicar o tratamento com redução aberta, mais a fixação interna, tá? Como a gente vê na figura. As fraturas tipo 3 são as fraturas cominutas de toda a cabeça. Se tem maior que 3 fragmentos, elas já são consideradas cominutas e são classificadas como tipo 3. Então você vai ter uma redução aberta e fixação interna. Se possível, você tenta, ou você vai ter que fazer a excisão da cabeça do rádio, caso não seja possível a reconstrução, tá? E se tiver instabilidade, você vai fazer o teste para ver se tem uma migração proximal da cabeça do rádio. E aí você vai indicar a prótese da cabeça do rádio. Então, qual que é a estratégia nesse tipo de fratura? Você entra preparado para fazer a osteossíntese da cabeça, mas também entra preparada para fazer uma prótese da cabeça do rádio. Okay? Então, sempre quando você vai partir para o tratamento cirúrgico, você tem que ter essa estratégia já planejada. Entre as opções de implantes, nós temos parafusos de 1,5, 2 milímetros ou 2,7 milímetros, de acordo com o tamanho do paciente, tamanho do fragmento a ser fixado. As placas em L ou T para rádio proximal ou fio de Kirchner rosqueado. E nós temos também a área de segurança, em que a gente pode usar os implantes na cabeça do rádio. E existe dois autores que fazem qual que são a zona de segurança. O Caputo, que ele vai usar o estiloide do rádio e o estiloide e a parte anterior da una, tá? Proximal da una, você vai ter uma zona de segurança. E você vai ter uma zona de Smith, que é quando você faz a pronação máxima do rádio, tá? E a supinação máxima do rádio. E aí você vai ter a zona de segurança, o segmento em que ele não se encontra articulado com a una, tá? E você vê que tem uma discreta diferença nessas duas zonas, tá bom? Então é importante avaliar. Isso para evitar que a síntese fique interarticular na radionar proximal, tá? O que vai elevar a artrose e dor do paciente. Nas fraturas tipo 4, são as fraturas associadas à luxação do cotovelo. E o tratamento, geralmente você vai fazer uma redução aberta e fixação externa e reconstrução, se ela for possível, fazer uma reconstrução estável da fratura, ou excisão da cabeça do rádio, caso não seja possível fazer uma reconstrução estável, e vai fazer a instabilidade. Se tiver instabilidade, principalmente a migração proximal, a prótese da cabeça do rádio. O tratamento conservador. Então, vai ter um desvio menor que 2 milímetros, a pronosupinação tem que estar livre, a imobilização com tipóia para conforto e a mobilização precoce. Tá? O cirúrgico, conforme a gente já explicou anteriormente, então redução aberta, então a indicação absoluta é a bloqueio articular para fragmento ósseo, e indicação relativa é o desvio maior que 2 milímetros, e os fragmentos têm que ser possíveis de reconstrução estáveis. A excisão de cabeça de rádio você faz quando tiver impossibilidade de reconstrução. E a prótese de cabeça de rádio, quando você faz a excisão e testa se tem uma instabilidade após a excisão. Okay? As vias cirúrgicas principais é a via de Cocker, entre o extensor unar do carpo e o extensor curto radial do carpo. Tá? As complicações principais são a lesão do nervo interósseo posterior, tanto na fratura quanto na via, a falha do material de síntese nas reconstruções que não ficaram estáveis, rigidez do cotovelo, por isso é preconizado fazer uma síntese estável com mobilização precoce, artrose pós-traumática ou a prótese muito longa. Então aqui nós temos a falha do material de síntese, aqui quando a prótese fica muito longa, e você vai também ter uma evolução para artrose. Ok? Vamos falar um pouquinho também das fraturas do olecrano. As fraturas do olecrano também vão falar da epidemiologia, o mecanismo de trauma, os exames de imagem, a classificação, o tratamento e as complicações. Isso que a gente precisa saber dessa fratura. Tá? Epidemiologia, 20%, 1/5 da fratura do antebraço proximal. Mais comum em idosos, mais comum em mulheres, e é uma fratura também que também a osteoporose é importante.
Não é definidora de osteoporose, mas ela tem um papel importante. Os mecanismos de trauma são os mecanismos de trauma direto, indireto e os mecanismos combinados, ok? O indireto é a contração do tríceps excêntrica. A imagem é simples, é uma radiografia AP e perfil do cotovelo, tá? E a gente vai para fazer o diagnóstico, e quando tiver lesões associadas, fraturas do coronoide, fratura da cabeça do rádio, aí sim tem indicação de fazer uma tomografia para buscar essas lesões associadas e também para você não fazer um tratamento incorreto desse paciente, ok? A classificação consagrada da fratura de olecranon é a classificação de Mayo, em que a gente tem tipo 1, sem desvio, tipo 2, com desvio, e tipo 3, as com desvios e com luxação, a migração proximal do olecranon, tá? E nós dividimos A, são as sem comunição, e tipo B, as cominutas, ok? Então tem 1A, 1B, 2A, 2B e 3A, 3B. O tratamento visa restabelecer a anatomia, mais uma vez, reparar as lesões associadas que forem encontradas e uma fixação estável, até para dar uma mobilização precoce e evitar artrose e rigidez do cotovelo. O tratamento conservador é de exceção, são as fraturas sem desvio, o gesso axilo-palmar em flexão de 90 graus por 4 semanas. O tratamento cirúrgico tem algumas opções. A excisão de olecranon, mais reinserção do tríceps, também é um tratamento de exceção. A banda de tensão, a gente vai ver para quando ele serve, ou a fixação com placa e parafuso. Tá? Quando que a gente vai indicar excisão e reinserção do tríceps? É um tratamento de exceção. Quando tiver uma fratura muito comunitiva e o paciente for um paciente de baixa demanda. Tá? O tratamento cirúrgico, a via que a gente utilizado principalmente é a via posterior do cotovelo. A gente tem algumas opções, tanto deixar o paciente pronado ou paciente supinado, e de acordo com a abordagem que você vai fazer. Então são algumas opções, isso varia um pouco também de acordo com a preferência do cirurgião, o número de auxiliares que você vai ter dentro da cirurgia, ok? Então você pode fazer a excisão no intervalo que vai do flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo e o anconeu mais profundamente, tá? Quando que a gente vai indicar a banda de tensão? As fraturas de traço simples, traço transverso, e elas podem ter, ainda tem uma grande discussão se vai utilizar fio de Kirchner ou parafuso nesse tipo de lesão. Então a banda de tensão clássica a gente faz com 2 fios de Kirchner e um amarrilho em 8. Okay? Aqui nós temos o exemplo. Então a gente faz a redução anatômica, fixação com fio de Kirchner e depois faz um amarrilho em 8. Okay? Com 2 fios ou com 1 fio, de acordo com o tamanho do fio que você tem. As placas, quando que a gente vai utilizar placas? Para as fraturas cominutas ou as fraturas luxações, que elas são mais instáveis. Então a gente vai ter a opção de fazer, até hoje tem placas bloqueadas, tem placas com estabilidade angular, que são moldadas para o olecranon. Okay? Então a gente vai tratar. Então a gente vê aqui uma fratura cominuta com tratamento de placa. E aqui temos alguns passos da cirurgia. A gente vai fazer a via, depois a gente vai fazer a redução da superfície articular, principalmente levando em conta a superfície articular. Okay? Então a gente tem algumas opções de placa também, as placas DCP, placa de reconstrução, as placas de contato limitado, de compressão dinâmica, as placas de estabilidade angular e as placas moldadas especificamente para a ulna proximal. Também visando o objetivo da reconstrução anatômica da superfície articular, okay? A fratura articular. Quando tiver um fragmento articular muito cominuto, muitas vezes a gente pode fazer um encurtamento de até 50% da superfície articular e depois a redução, que ele também vai ter boa evolução. Aqui temos um exemplo de uma banda de tensão. As complicações da fratura do olecranon também são as complicações da fratura do cotovelo. Rigidez do cotovelo, que é uma das mais comuns. A falha da fixação, então é importante fazer uma síntese, avaliar bem lesões associadas, avaliar a comunição. Tá? Instabilidade do cotovelo também, com lesões associadas que não foram identificadas, com fraturas, com lesões ligamentares. Tá? Ossificação heterotópica e a não união, que é mais rara, mas por ser um osso de metafisário, ele é raro. Tá?
A bibliografia que eu utilizei na aula foi essa e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.